Fala aí, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver estudando. Galera, hoje a gente vai fazer umas questõezinhas sobre dilatação. Então, só para situar vocês, a gente está na página 39 da nossa apostila e eu quero começar com a questão número 1. Então, primeira questãozinha aí é a questão número 1, que está aí na nossa página, acabei de falar, esqueci, 39. Vamos lá. Submetendo-se uma barra homogênea a uma variação de temperatura Δθ, verifica-se que seu comprimento aumenta de 10%. Se essa mesma barra tivesse sido submetida a uma variação de temperatura Δθ', seu comprimento aumentaria de 50%. A razão Δθ e Δθ' vale. Vamos lá. Primeiro de tudo, se é um comprimento que vai variar, então a gente tem aí que usar ΔL igual a L0 alfa Δθ. Beleza. Na primeira situação, ele fala que aumenta de 10%. O que isso significa? Que se a barra tem 100 centímetros, no final, essa barra vai ter 110 centímetros, aumenta em 10%. 10% de 100 é 10. Então, esse aumento ele é expresso como sendo, no final, 10% a mais do que tinha no início. Então, a variação é quanto, galera? A variação é justamente 10%. Então, o ΔL vale 10% do L0. O ΔL vale 10% do L0. Isso é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Agora, na nova situação, o cara coloca a barra aumentando 50%. Ou seja, se a barra tem 100 centímetros, ela no final vai ter 150 centímetros. Ela vai aumentar em metade. Então, ela tem 100, ela vai aumentar metade de 100, que é 50. Então, essa variação aí é 50. 50% é a variação. 50% do L0 é quanto variou o comprimento nessa nova situação. Isso é igual a L0 alfa, e agora é o Δθ'. É uma outra variação de temperatura, naturalmente. E aí, o que o cara quer é a razão entre Δθ e Δθ'. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é colocar uma linha entre esses dois para poder, de fato, dividir. Então, dividindo esses dois aqui, o que a gente vai ter é 10 sobre 50, pode cortar o zero, 1 zero, né? Em cima, 1 zero embaixo. Fica 1 sobre 5. O porcento pode cortar com o porcento de baixo. Ué, professor, mas pode cortar o porcento? Sim, porque porcento, galera, nada mais é do que dividido por 100. Tá dividindo por 100 em cima e embaixo? Posso cortar. Tá multiplicando por L0 em cima e L0 embaixo? Posso cortar. L0 em cima, L0 embaixo? Posso cortar. Alfa em cima, alfa embaixo? Posso cortar. Agora, o igual vou repetir. E Δθ sobre Δθ' é a pergunta do problema. Δθ sobre Δθ'. Essa é a pergunta do problema. Então, o que a gente precisa ver aí é quanto vale essa razão. Essa razão aqui, galera, é justamente, então, 0,2. Beleza? Aí eu fui checar aqui e eu vi, galera, que a questão está com erro de digitação, tá? Na verdade, a pergunta do problema é quanto vale Δθ' por Δθ. Δθ' dividido por Δθ. Essa é a pergunta do problema. Isso vale 5, tá? É só inverter. A pergunta aí tá feita de maneira errada, beleza?
Então, na verdade, esse daqui é o nosso gabarito. Fazendo de acordo com o que o enunciado de fato pergunta, é isso daqui, 0,2. Mas eu vi aí que estava com erro em digitação. Show de bola? Então, primeira questãozinha aí, feita. Próxima questãozinha que eu quero fazer com vocês aí é a questão E4. E4, que se encontra na mesma página, página 39. Show? Questão 4 fala, uma lâmina bimetálica constituída de alumínio, ele deu alfa, e ferro, o outro alfa, soldados um no outro, está presa numa parede conforme a figura. A temperatura θ0 em graus Celsius ela é retilínea. A barra é retilínea, show. Levada a uma temperatura T, o que vai acontecer? Vamos lá. Aí ele vai colocar proposições aí. A lâmina se curva para cima se T menor que T', ou seja, se fica resfriada. E para baixo se T é maior que T', ou seja, quando aquecida. Enfim, então basicamente a gente tem que analisar aí o que vai acontecer com essa lâmina. O nome disso, galera, é lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica é uma lâmina constituída de dois metais, naturalmente. Então aqui vou colocar o esquema de uma lâmina bimetálica. E aí nós temos algo desse tipo aqui. Uma lâmina, vou dividi-la no meio. E repara que as duas têm o mesmo tamanho, tá legal? As duas partes possuem o mesmo tamanho. A parte de cima, ela é constituída de alumínio. E a parte de baixo é constituída de ferro. Show de bola? Então, são dois metais aí distintos. Show de bola. Então, temos aí essa configuração para gente. O cara falou que o alfa do alumínio é 2,4 vezes 10 a menos 5. Então, vou anotar aqui que o alfa do alumínio é 2,4 vezes 10 a menos 5. Ele colocou a unidade, graus Celsius a menos 1. Que é a unidade do alfa, do coeficiente de dilatação aí. O alfa do ferro, ele deu pra gente que vale 1,2 vezes 10 a menos 5. 1,2 vezes 10 a menos 5. Graus Celsius a menos 1. Show de bola. Vamos interpretar aqui. O que isso significa, gente? Significa que quando o alumínio é esquentado, ele vai dilatar mais do que o ferro. Pois é. O alumínio, ele dilata mais vezes a cada grau Celsius de variação, enquanto que o ferro dilata menos a cada grau Celsius de variação. Então, se eu pego essa barra e esquento, o alumínio no final vai ter um comprimento maior, o ferro vai ter um comprimento menor. Então, basicamente, o que vai ter que acontecer, vou pegar aqui um rascunho, só para mostrar para vocês, numa folha qualquer. O que a gente vai ter é o seguinte. Se esses dois, no final das contas, eles vão ter, por exemplo, o alumínio sendo aquecido, o alumínio vai ter um tamanho maior do que esse aqui. Eu vou medir aqui com a régua, ó. Tem aproximadamente 4,8 centímetros. Então, eu vou fazer aqui o alumínio agora com 6 centímetros. O alumínio está maior. O ferro também tinha 4,8 centímetros. Beleza, também tinha. Só que ao ser aquecido, o alumínio naturalmente vai aumentar mais do que o ferro. Então, se o alumínio tinha 4,8 e agora está com 6 centímetros, o ferro naturalmente não vai ter os mesmos 6 centímetros. Vou colocar aqui um tamanhozinho menor, sei lá, 4 centímetros, e aí a gente começa a ter um problema. Porque repara, gente, nesse nosso rascunho aqui, que o alumínio
está com um tamanho maior do que o ferro. E isso não está de acordo, porque essas duas barras aí estão grudadas, soldadas uma na outra. Então, se naturalmente o alumínio vai ficar maior do que o ferro, o que vai acontecer é que eu tenho que grudar ponta com ponta, mas ainda manter o alumínio sendo maior do que o ferro. Então, como é que a gente faz isso? Eu pego a barra e coloco, na verdade, né, agora não dá para usar a régua, eu coloco, na verdade, o alumínio tendo os 6 centímetros, só que curvados assim. O alumínio vai estar grandão desse jeito, enquanto que o ferro vai estar pequenininho. Se a gente mede aí, vou medir aqui bem por alto, porque é uma curva, não é uma reta, tá? Mas medindo aqui, ó, esse tamanho aqui, tamanho da reta, né, da ponta até ponta, 4,5. Aqui, ó, é bem menor, é menos de 4. Show de bola? Então a ideia que eu quero passar para vocês é, eles vão seguir grudados. O alumínio em cima e o ferro embaixo. Só que o alumínio vai estar maior do que o ferro. Só que como eles estão grudados ainda, o que vai acontecer é que essa estrutura vai dobrar. Então, basicamente, na letra A lâmina se curva para cima se a temperatura final é menor que a inicial e para baixo se a temperatura final é maior do que a inicial. Isso daqui, gente, é o caso de ter sido aquecido. Se foi aquecido é porque a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. É exatamente o que a segunda parte da letra A diz. A parte inicial da letra A diz que se curva para cima se a temperatura final é menor do que a inicial. Ou seja, se ela for resfriada, vai girar para o mesmo lado? Vai entortar para o mesmo lado? É claro que não. Vai acabar entortando para cima, porque o alumínio vai diminuir mais do que o ferro. Então o alumínio diminui mais, o ferro diminui menos, mas eles ainda estão grudados, então vai dobrar para cima. Sempre o que tem no final maior comprimento vai ficar por fora da curva. Aqui esquentou, o alumínio é o maiorzão, então ele fica por fora da curva. Resfriou, o alumínio vai ficar bem menor do que o ferro, porque ele dilata muito mais, ou seja, ele também contrai muito mais. Então o alumínio fica por dentro da curva quando é resfriado, e o ferro, como diminuiu menos o seu tamanho, ele é maior do que o alumínio, então ele vai ter um tamanho maior do que o alumínio nesse caso aqui, de ser resfriado. Tudo bem? Então, basicamente, é o que a letra A está nos dizendo. O gabarito da questão 4 é a letra A. Maravilha? Então, questãozinha 4 feita. Bom, vamos ver agora a questão número 7, ainda na mesma página. Questão 7 que agora fala de um outro assunto, né? Ainda dentro de dilatação, ele fala agora sobre uma área. Uma placa apresenta inicialmente uma área de 1 metro quadrado a 0 graus Celsius. Ao ser aquecida até 50 graus Celsius, sua área aumenta 0,8 centímetros quadrados. Determine o coeficiente de dilatação linear médio do material que constitui a placa. Como o cara está falando de área, a fórmula é ΔA igual a 0 beta delta θ. Lembra que o formato é exatamente o mesmo. O alfa vira beta, L de comprimento vira A de área e delta θ não muda, o formato é igual. Beleza. O cara fala que a área aumenta 0,8 centímetros quadrados. Então significa que o ΔA é exatamente 0,8. Então, aumenta 0,8 centímetros quadrados, então aqui é 0,8 centímetros quadrados. O A0 é a área no início. Só que o 0,8 está em centímetros quadrados. Eu posso deixar a área inicial em 1 metro quadrado? É claro que não, eu preciso converter. Então, 1 metro quadrado eu vou ter que converter para centímetros quadrados. De metro para centímetro é metro, decímetro, centímetro. 1, 2. Só que como está ao quadrado, vai de 2 em 2. Então, é 2, 4. Então, 1 metro quadrado é, na verdade, 1, 2, 3, 4 zeros para virar 10.000 centímetros
quadrados. Tudo bem? De novo, de metro para centímetro é metro, decímetro, centímetro. 1, 2. Como é metro quadrado, é de 2 em 2. Então, 2, 4. Se fosse metro cúbico, para ser volume, 3, 6. Tudo bem? Mas no nosso caso, são só 4 mesmo. O beta. O beta é a pergunta do problema? Quase. Determine o coeficiente de dilatação linear. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. Aí a gente tem que lembrar que o beta vale 2 vezes alfa. Pronto, agora a pergunta do problema está aqui dentro. E o delta θ? É a temperatura final, 50, menos a inicial, que era 0. Pronto, maravilha. Agora a gente tem tudo aí para descobrir o valor do alfa. Vamos deixar o alfa isolado. A gente vai ter 0,8. E aí tem uma galera que vai para o outro lado dividindo. Então, a gente tem aí o seguinte. O 10.000 está multiplicando o alfa, então vem dividindo. 10.000. O 2 também, então vem dividindo. 50 menos 0 é 50, que também está multiplicando o alfa, então também vem dividindo. 50. Show de bola. Agora o que a gente tem que fazer é colocar de forma mais conveniente. 2 vezes 50 é 100. 2 vezes 50 é 100. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Porque é 5, 6 no final, porque 2 vezes 50 é 100. Então tem mais 2 zeros. 2 zeros do 100, 3, 4, 5, 6. Então aqui é 0,8. Embaixo eu tenho 1 com 6 zeros. 1 com 6 zeros é 10 a sexta. Como eu tenho 10 a sexta embaixo, eu posso fazê-lo subir ficando com o expoente negativo. E aqui, para fechar, a gente coloca em notação científica. O alfa, então, vai ser 8, porque 0,8 não está entre 1 e 10. Para a notação científica tem que estar entre 1 e 10. Então eu ando com a vírgula para cá, ó. Vira 8. Está entre 1 e 10, maravilha. Se eu aumentei esse número, eu tenho que diminuir esse número aqui. Então, aumentei esse, diminuo esse, então aqui vai ficar 10 elevado a menos 7 graus Celsius elevado a menos 1. E aí, a gente tem o gabarito letra C de casa. Show de bola? Uma questãozinha aí que não é tão trivial, que começa a brincar aí com as maiores dificuldades de dilatação, que é a conversão de unidades. Beleza? Bom, gente, e para fechar, para fazer mais uma questão aí, eu quero fazer a questão número 2, que está lá na página 40, que é uma questão de aprofundamento, tá legal? Uma questão aí muito importante pra gente, tá legal? Prestem muita atenção nisso aí. Muito importante. Bom, vamos lá. Questão número 2 da página 40 diz que um termômetro especial de líquido dentro de um recipiente de vidro é constituído de um bulbo de 1 centímetro cúbico e um tubo com seção transversal de 1 milímetro quadrado. A temperatura de 20 graus Celsius, o líquido preenche completamente o bulbo até a base do tubo. A temperatura de 50 graus Celsius, o líquido preenche o tubo até a altura de 12 milímetros. Considere desprezíveis os efeitos de dilatação do vidro e da pressão do gás exercida da coluna do líquido, acima da coluna do líquido. Podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica médio do líquido vale... Beleza, vamos lá. Basicamente, qual é o esquema que a gente tem aqui? A gente tem um tubo que tem um certo tamanho. E aí, a base desse tubo, galera, é um bulbo, que nada mais é do que uma parte... Não vai ficar bom, não vai ficar muito grande. Que nada mais é do que uma parte circular. Então, basicamente, o que a gente tem aí é algo desse tipo aqui. Beleza. Quando está a 0 graus Celsius, que é a primeira situação, o líquido se encontra aqui.
Isso daqui é a 0 graus Celsius. Beleza. A 0 graus Celsius está assim. Logo em seguida, o que acontece é que ele vai esquentar até 50 graus Celsius. Ah, não, a 0 não, a 20 graus Celsius. Então é a 20. Vou botar errado aqui. A 20 graus Celsius está na boca do tubo. Quando chega a 50 graus Celsius, esse líquido começa a vibrar com mais intensidade, porque as moléculas se agitam mais, e aí ele vai subindo. O líquido sobe até uma certa altura, e essa altura, de acordo com o problema, vale 12 milímetros. 12 milímetros. E o cara fala que tem uma seção transversal de 1 milímetro quadrado, ou seja, a grossura desse tubo aqui, ó, é de 1 milímetro quadrado. Repara, galera, que essa parte inicial aqui representa o volume inicial de líquido que eu tenho. A variação de volume vai estar aqui, ó. Essa é a variação de volume que o líquido sofre. Então, basicamente, a gente tem que montar isso daqui dentro de ΔV igual a V0 gama delta teta. Gama só é igual a 3 vezes alfa quando é sólido. Gama é apenas gama quando é um líquido, porque não existe coeficiente de dilatação linear de líquidos. Não existe, é sempre o gama. Tá legal? Então, o que a gente vai ter é ΔV é justamente esse volume aqui, ó. Isso é o ΔV. Isso aqui é o quê? Isso é V0, o volume inicial. Tá aqui. Isso é o V0. Então, ΔV vai vir disso aqui. O volume dessa região aqui a gente calcula através de uma formulinha lá da matemática que a gente já conhece. Que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é 1 milímetro quadrado. A altura é 12, então isso daqui vai ser 12 vezes 1. Milímetro vezes milímetro quadrado vai dar milímetro cúbico. E por que eu coloquei isso daqui? Para que a gente tome muito cuidado com as unidades de medida. Porque se você reparar, o V0 está dito lá no início. O bulbo tem 1 centímetro cúbico. Olha qual é o problema. Milímetro cúbico, centímetro cúbico. Preciso converter. Aí é aquela história que eu comentei com vocês anteriormente. Se é de centímetro para milímetro, é uma casinha. Só que se é centímetro quadrado para milímetro quadrado, são dois zeros por casa. Só que aqui é de centímetro cúbico para milímetro cúbico. Então é de 3 em 3. Por mais que seja uma idazinha só, são 3 casas decimais. Então aqui a gente vai ter, na verdade, 1 centímetro cúbico sendo 1000 milímetros cúbicos. O gama é a pergunta do problema e o delta teta é de 20 até 50. De 20 até 50 variou 30. Então agora sim as unidades estão compatíveis. O gama vai ser descoberto. Então agora vamos isolar o gama. Vou botar aqui embaixo. O gama, então, vai ficar sozinho. Aqui desse lado eu tenho 12. E do outro lado eu vou ter mais o 1000 e o 30. Isso daqui basicamente vai ser 3 com quantos zeros? Ó, 1, 2, 3, 4 zeros. 3 vezes 10 a quarta. Por que você colocou assim, Matheus? Porque 12 dividido por 3 dá 4. Olha que maravilha. Então, o gama vai ficar 4 em cima e 10 a quarta embaixo sobe, ficando com o expoente negativo. Então, 10 a menos 4. E aqui já está em graus Celsius elevado a menos 1. E aí, 4 vezes 10 a menos 4, grau Celsius a menos 1, gabarito letra B de bola. Tudo bem? Guardem muito bem essa questão número 2, tá legal?
porque pode sim ser cobrado de vocês que saibam o volume do cilindro, que foi o que nós usamos aqui. Nada mais é do que a área da base multiplicado pela altura. Beleza? Então, nada impede de vocês serem cobrados disso aqui, pois agora eu estou fornecendo isso para vocês. Maravilha? Então, fiquem bastante atentos a esse estilinho de questão aqui. Valeu? Forte abraço, galera!